Capítulo 21. Roda da Fortuna. Nos túneis abaixo de Soria, Zorian estava sentado de pernas cruzadas com os olhos fechados, tentando sentir a mente da Aranea próxima com a sua. Essa foi a tarefa que ele havia recebido da matriarca como sua primeira lição, e lembrou-lhe desconfortavelmente o exercício de detecção de mana de Shvin. Não estava indo muito bem. Essa foi outra coisa que compartilhou com as lições de merda de Shvin. Faz apenas 3 dias, a voz desencanada da matriarca o admoestou. Você nem começou. Não seja impaciente, tem que haver uma maneira melhor de aprender isso, reclamou Zorian. Esse tipo de método de tentativa e erro era algo que ele poderia ter feito sem a ajuda dela. Até onde ele podia ver, a única maneira de a matriarca estar realmente ajudando naquele momento era, sendo um praticante experiente, pronto para intervir se algo desse errado. O que, agora que ele pensava nisso, era bastante valioso ao brincar com algo como mágica mental. Ou qualquer mágica, para esse assunto, isso, e também ao pequeno fato de que é mais fácil sentir e entrar em contato com mentes abertas do que as de não-médiums, observou a matriarca, atrapalhando-se um pouco no final. De alguma forma, duvido que você encontre muitas pessoas abertas para praticar na superfície. Menos ainda estariam dispostos a permitir que você se conectasse a eles. De qualquer forma, percebo que esses estágios iniciais são entediantes e chatos, mas são necessários. E se não expliquei as coisas de maneira satisfatória, peço desculpas, mas não sei como fazê-lo melhor. Essa habilidade não é algo que aprendi, é algo que faço. Aranea aprende como fazer isso quando crianças muito pequenas, assim como crianças humanas aprendem a andar e conversar. Você pode explicar a alguém que ficou paralisado a vida inteira como mover as pernas? Zorian franziu a testa. Então ele nem foi capaz de dominar as habilidades telepáticas do bebê? Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Respirando fundo para se acalmar, ele tentou considerar a tarefa à sua frente e como resolvê-la. Sim, a matriarca insistia que ele deveria continuar tentando até que finalmente conseguisse o peso do esforço, mas ele era um mago. Magos fizeram as coisas de maneira mais inteligente, não mais difícil. Ser psíquico significava ser um mago natural da mente. Por tudo que a matriarca continuava trazendo em sua estranha espiritualidade aranha, era para isso que tudo se resumia. Um médium podia ler pensamentos e emoções, vasculhar as memórias das pessoas, sequestrar seus sentidos e controle motor, comunicar-se telepaticamente com eles e os deuses sabem o que mais, mas tudo isso estava relacionado à mente. Até a matriarca admitiu que Aranea usava magia mana modificada para coisas como seu feitiço de falha e o resto de seu arsenal mágico não mentalista. Adivinhações eram a chave, ele sentiu. Seus poderes psíquicos eram baseados na mente, porque eles também aprimoravam as adivinhações. Nem todas as adivinhações, observou a matriarca do lado de fora, aparentemente seguindo sua linha de pensamento, somente aqueles que colocam informações diretamente em sua mente. O presente ajuda a interpretar os resultados de tais feitiços mais facilmente e, como a maioria das adivinhações de alto nível despeja pelo menos uma parte da informação diretamente em sua mente. Bem, você pode imaginar o quão útil isso pode ser. De repente, algo clicou na mente de Zorian. De acordo com os livros que ele leu sobre as artes da mente na biblioteca da academia, os feitiços destinados a ler os pensamentos das pessoas não eram terrivelmente difíceis em princípio. O problema era que o resultado era totalmente incompreensível para a maioria dos usuários, a menos que eles passassem anos treinando a si mesmos para interpretar os resultados. Os feitiços que buscavam estabelecer comunicação telepática também sofriam com esse problema, embora em menor grau, desde que as pessoas em questão falassem a mesma língua, poderiam ao menos trocar a comunicação verbal dessa maneira. Em outras palavras, os feitiços da mente humana eram notavelmente como uma adivinhação que tentava simplesmente despejar sua saída na mente do lançador. O que não era algo que a maioria dos magos estava equipado para lidar. Juntando tudo, parecia óbvio para Zorian que um dos poderes definidores de um psíquico era a capacidade de entender as informações que entravam diretamente na mente, fossem pensamentos de outras pessoas ou algo mais exótico como resultados de adivinhação. A parte imediatamente interessante foi que era uma habilidade passiva. Usá-lo não era algo que ele precisou ativar especificamente, era um estado de ser. Portanto, se ele quisesse sentir a mente da Aranea vizinha, talvez ele devesse parar de
Tentar empurrar seu poder para o seu redor e se concentrar para dentro. Ele respirou fundo, visualizou os resultados como raios de luz ao seu redor e então apenas abriu sua mente. Sóis em chamas irromperam ao seu redor, incluindo alguns em lugares onde ele não esperava que houvesse araneia para começar. Aparentemente, a matriarca trouxe mais guardas com ela do que ela exibia abertamente para ele. Seu primeiro sucesso, observou a matriarca, sua sonda telepática interrompendo sua concentração e fazendo com que toda a visão explodisse como um sonho. Bem feito. As coisas devem ir muito mais rápidas a partir de agora. Gostaria de parabenizá-lo por seu rápido progresso, mas tenho que ser honesto e admitir que não tenho ideia de quão rápido os humanos geralmente progridem nisso. Talvez as coisas tivessem ido mais rápido se você realmente tivesse me dito que eu estava fazendo coisas erradas, disse Zorian, irritado. Por que você não me disse que eu deveria me concentrar para dentro, em vez de para fora? Eu fiz. Não é minha culpa se você a considera uma superstição araniana sem sentido, disse a matriarca com ar. Na verdade, eu não sabia que o problema estava lá em particular. Suponho que minha tendência a responder aos seus pensamentos faça você pensar que posso entendê-los na totalidade. Sim. A verdade é menos impressionante, receio. Telepatas como você e eu trabalhamos sob muitas das mesmas limitações que afetam a magia da mente humana. É só que avançamos muito mais rápido no campo e não precisamos de um feitiço estruturado para usar nossas habilidades. A menos que você estruture seus pensamentos na fala real, o máximo que eu recebo de você pelas minhas análises superficiais é uma imagem muito confusa do seu estado emocional atual e de suas intenções gerais. Isso é duplamente verdadeiro porque você é humano e eu sou uma aranha, duas espécies radicalmente diferentes que nem compartilham o mesmo plano geral do corpo. Então a linguagem e as espécies são importantes para um psíquico, comentou Zorian. Eu estava me perguntando sobre isso. Geralmente não é um grande problema, já que a maioria das criaturas costuma pensar em palavras quando se envolve em pensamentos conscientes, disse a matriarca. Enquanto duas criaturas falam a mesma língua, elas podem se envolver livremente em conversas telepáticas, não importa quão diferentes sejam seus pensamentos subjacentes. Se eles não compartilham um idioma. Bem, é verdade que nem tudo está perdido. Videntes podem potencialmente se comunicar com mentes completamente estranhas. Envolve estruturar seus pensamentos em conceitos gerais que são esperançosamente amplos o suficiente para serem entendidos pelo destinatário, mas não tão amplos que sejam sem sentido. Infelizmente, esse método é muito grosseiro e tende a ser doloroso e desorientador para o alvo. Eu acredito que você já experimentou isso quando conheceu uma das araneias menos experientes em humanos em uma das reinicializações anteriores. Então não é só porque você é mais poderoso que fala comigo tão facilmente? Perguntou Zorian. Não. Eu tomei um tempo para aprender a linguagem humana, mentalidade e cultura. Assim como várias outras araneias que ocasionalmente interagem com seres humanos. No entanto, nossa rede é extensa o suficiente para que a maioria das araneias possa permanecer amplamente ignorante dos modos humanos enquanto eles continuam seus negócios, e é por isso que a maioria dos meus guardas fica em silêncio ao seu redor. Confie em mim, eles geralmente não são tão retraídos, mas se tentassem falar com você, apenas lhe dariam uma dor de cabeça. Isso significa que ataques mentais são mais fáceis do que a comunicação? Zorian perguntou curiosamente. Quero dizer, se a comunicação telepática com falhas é praticamente um ataque mental, para começar, não é preciso muito para fritar o cérebro de uma criatura e acabar com isso, é chamado de explosão mental, e é o ataque telepático mais simples que existe disse a matriarca, é também o mais simples de se defender. Você realmente deveria parar de se preocupar comigo atacando você. Os explosivos que você carrega constantemente no bolso não são suficientes para tranquilizá-lo. Eles ajudam, disse Zorian. Mas neste caso em particular, eu não estava iludindo a possibilidade de hostilidades entre nós. Eu só estava curioso. Bom, de qualquer forma, devemos voltar a desenvolver o senso da mente antes de sairmos demais da pista, disse a matriarca. Você fez sua primeira tentativa bem-sucedida, mas instável demais para ser utilizável no momento. Você precisa sentir as mentes ao seu redor instantaneamente, sem ter que ficar parado, com os olhos fechados e, de preferência, enquanto faz algo completamente diferente. Zorian suspirou. Ele definitivamente estava recebendo flashbacks do Shin sobre isso.
O resto do mês foi bastante normal e, principalmente, gasto em aprimorar o senso da mente e tentar sentir a intensidade das fontes mágicas através de uma nuvem de mana. Embora a matriarca se recusasse a ensinar-lhe qualquer coisa até que ele conseguisse dominar sua mente, relativamente, ele já notou que as lições dela lhe davam algum controle rudimentar sobre sua empatia, o suficiente para que ele pudesse mantê-la fechada com concentração suficiente, mas não o suficiente para focar em pessoas específicas ou refiná-lo. Isso por si só tornou as lições úteis, pois deveria tornar os eventos sociais infinitamente mais suportáveis para ele. E por falar em eventos sociais, Zash tinha sido cada vez mais insistente em trazê-lo para sua festa no festival de verão. Depois que o garoto o incomodava algumas vezes, Zorian cedeu. Sim, isso o deixaria desconfortavelmente próximo do outro viajante do tempo durante a noite. Mas ele estava curioso sobre como sua supressão de empatia se sairia em uma situação ao vivo e também sobre como a mansão de Zash parecia por dentro. Além disso, ele estava tentando conhecer melhor seus colegas de classe, e essa era uma boa oportunidade para conversar com alguns deles sem parecer completamente fora de caráter. Está realmente tudo bem para eu ir com você? Taiven perguntou enquanto caminhava ao lado dele. Pela última vez, Taiven, sim. Zash deixou claro que quanto mais pessoas convidamos conosco, melhor, disse Zorian. Não é de surpreender se você soubesse o que Zash estava tentando alcançar. Olha, se você não quer vir ou não, eu totalmente. Não é todo dia que você tem a chance de participar de uma festa na mansão Noveda. É que acho isso um pouco estranho, só isso. Estou meio surpreso que você tenha concordado em vir. No entanto, esse tipo de coisa não é um anátema para você? É isso ou assistir à dança oficial organizada pela academia, disse Zorian. Minha única opção real é pegar meu veneno. Ah, entendo, Taiven assentiu. Acho que, nesse caso, isso parece ser uma opção melhor. Zorian olhou para Taiven pelo canto do olho, sentindo-se um pouco culpado. A verdade era que o principal motivo para convidá-la era ver pessoalmente como ela se sairia contra os invasores. Ele sabia que ela era muito melhor do que ele em magia de combate, mas provavelmente não muito melhor, e queria um ponto de comparação que não fosse tão ridículo quanto Zash ou um dano de batalha experiente como Kiron. Então, novamente, isso foi Taiven. Ela provavelmente acabou lutando contra os invasores a cada reinício de qualquer maneira, mas não onde ele podia vê-la. Pelo menos dessa vez ela teria a vantagem de lutar ao lado de um combatente do calibre de Zash. Eles mal bateram na porta antes de Zash aparecer e levá-los para dentro. Ele provavelmente sabia que eles estavam chegando no momento em que atravessaram o portão externo. Agora que Zorian pensava nisso, faria sentido ter algum tipo de campo de detecção entrelaçado no esquema da ala que protegia esse lugar. Estou feliz que você tenha decidido vir, Zash disse a ele enquanto os conduzia para o refeitório, onde a festa deveria acontecer. Considerando como você se comportou comigo ultimamente, eu meio que esperava que você ignorasse sua promessa de vir e ficar no seu quarto. Não sei do que você está falando, disse Zorian secamente. Por um lado, Zash nem o incomodara tanto nesse reinício em particular. O outro viajante do tempo estava tentando convencê-lo a se desmascarar ou simplesmente passou tanto tempo nesse ciclo do tempo que estava tendo problemas para classificar os eventos de acordo com o ciclo do tempo em que eles ocorreram. O que está acontecendo aqui? Taiven perguntou, olhando entre eles incerto. Existe algo que eu deveria saber ou... Zash olhou para ela antes de se virar para Zorian e dar-lhe um polegar para cima. Garota nova, hein? Cara, você tem um novo toda vez que eu vejo você. Eu não teria considerado você esse tipo de cara. O que? Perguntou Zorian e Taiven simultaneamente. Zorian ficou honestamente perplexo por um momento, mas depois percebeu que Zash estava misturando novamente. A Koja, Iberi e Taiven, Zash o vira com os três em várias reinicializações. Mas isso foi totalmente diferente. Nenhum deles estava interessado nele. Zorian é uma prostituta. Taiven perguntou com uma voz preocupantemente calma. Eu não sou. Zorian negou calorosamente antes de concentrar sua raiva em um Zash de aparência divertida. E você? Pare de espalhar boatos estúpidos sobre mim. Eu sei que você nunca me viu com uma garota até hoje à noite. E você se pergunta por que eu tenho evitado você esse mês inteiro. Zash estremeceu. Desculpe, eu estava apenas brincando com você. Não se preocupe,
Tenho certeza de que sua namorada não vai deixar você fazer algumas observações estúpidas suas. Ou, se o faz, nunca valeu a pena se preocupar em primeiro lugar. Sério? Taiwan disse. Você não acha que ele ficaria arrasado por perder uma namorada tão poderosa, inteligente e sexy quanto Taiwan? Você não começa também, suspirou Zorian. Zashi, ela não é minha namorada. Ela é apenas uma amiga. Quem é a mulher? Disse Zashi, balançando as sobrancelhas. Sim, disse Zorian, rangendo os dentes com irritação. Ah, bem, pelo menos você já tem uma garota para dançar à noite, disse Zashi levemente. Zorian meio que duvidava disso. Taiwan era uma garota muito atraente, com uma bela figura atlética e o rosto de um anjo, e ela gostava de homens que eram igualmente talentosos no departamento de aparência. Havia grandes chances de que Taiwan encontrasse outra pessoa para dançar quando atingisse a multidão. Zash talvez, se o jeito que ela estava olhando as costas dele era alguma indicação. Você sabe, este lugar é bem vazio, Taiwan sussurrou para Zorian enquanto caminhavam. Eu sei que ele é o último de sua casa e tudo, mas eu não consigo nem ver nenhum empregado circulando pelo local. A maioria dos servidores foi dispensada pelo meu tutor enquanto eu ainda era criança, disse Zashi. Zorian não surpreendeu que ele a tivesse ouvido. Taiwan era muito pobre em sussurrar. Como meus pais morreram enquanto eu ainda era bebê, ele teve liberdade para fazer o que julgava necessário para manter a casa Noveda em pé até que eu tivesse idade suficiente para assumir o cargo. Como parte disso, a maioria da equipe de manutenção e outros prestadores de serviços foram considerados desnecessários e demitidos. E você não concorda com as ações dele? Zorian adivinhou. Ele, definitivamente conseguiu detectar uma corrente de hostilidade quando Zash falou sobre seu guardião, o que se encaixava no fato de que ele regularmente brutalizava o homem no começo de muitas reinicializações. Zash lançou-lhe um olhar curioso antes de suspirar. Digamos apenas que ele e eu temos nossas divergências e deixemos assim, disse Zashi. Sabe, eu nunca descobri o que aconteceu com sua família, disse Taiwan. Como você acabou sendo a última da sua casa? Zorian deu um soco no ombro de Taiwan por fazer essa pergunta ao anfitrião e pontuou com um olhar firme quando ela lançou um olhar escandalizado para ele. Porém, ele não tinha certeza do motivo pelo qual ela estava escandalizada. Ela realmente não sabia o quão inadequada era sua pergunta, ou apenas surpreendeu por ele ter batido nela pela primeira vez em vez da violência habitual de Taiwan Zorian. Oh, deixe em paz. Ela está sendo sincera com sua curiosidade, disse Zashi. De alguma forma, ele sabia o que havia acontecido, embora estivesse de costas para eles quando aconteceu. Eu meio que gosto da atitude dela, para ser honesto. Figuras, Zorian resmungou. Agora que ele pensava sobre isso, Taiwan e Zashi tinham a mesma atitude do diabo que se importam com as coisas, então talvez não tenha sido a melhor ideia para eles se conhecerem. E com isso, Zashi lançou uma explicação prolongada da queda da casa Noveda. A maioria dos quais Zorian ignorou completamente a favor de estudar várias pinturas e retratos ao longo do caminho. Verdade seja dita, Zorian já havia rastreado todas as informações sobre Zashi e a casa Noveda que ele conseguia pôr em suas mãos. Tão pouco do que Zashi estava dizendo era novo para ele. Embora trágica, a história de Zashi não era de forma alguma única e poderia ser resumida em duas causas principais, Splinter Wars e Tiweping. A antiga aliança era uma construção complicada, um império de retalhos feito de uma infinidade de estados semi-independentes e briguentos que, às vezes ouviam apenas ordens vindas de Eldemar, mas, apesar de todas as suas falhas, teve bastante sucesso em suprimir a guerra definitiva entre seus estados-membros. O conflito armado era raro e altamente limitado em escala, especialmente porque a aliança não tinha grandes inimigos externos para se defender. Assim, quando a antiga aliança se despedaçou e seus estados componentes começaram a mobilizar suas forças para a guerra, foi a primeira vez em quase um século que uma guerra real seria travada na região. E seria um balde de água fria direto em frente a todos os danos de batalha em Altazia, pois seria a primeira vez na história que armas de fogo eram usadas em guerra em larga escala. As armas de fogo eram conhecidas por Altazia há séculos neste momento, mas não eram muito respeitadas pelos generais e tomadores de decisão de Eldemar e outros países poderosos. As tentativas iniciais de usá-las mostraram-se difíceis de manejar e quase tão perigosas para o usuário quanto para o alvo. Os magos de artilharia eram muito mais móveis e eficazes do que qualquer canhão, e quanto menos se dissesse sobre armas de mão, melhor. Ainda assim,
Havia gente suficiente interessada nelas que a tecnologia nunca morria e melhorava gradualmente com o passar do tempo. No entanto, mesmo depois que os poderes navais começaram a armar seus navios com canhões, mesmo quando alguns grupos de mercenários começaram a usar rifles com sucesso, as armas de mão ainda eram vistas como um beco sem saída. Não havia nada que fuzileiros pudessem fazer que um arqueiro adequadamente treinado não pudesse fazer melhor. E arcos e flechas eram muito mais fáceis de aprimorar com magia do que rifles e munição. A única vantagem dos rifles em relação às alternativas era que eles quase não exigiam treinamento antes de poderem ser usados com eficiência, e os países da antiga aliança não tinham utilidade para recrutas mal treinados. Até as guerras Splinter, isso é. Com a dissolução da antiga aliança, todos os estados subitamente se esforçaram para se armar para o conflito vindouro. E ter um exército aceitável imediatamente era mais importante do que ter um exército adequado daqui a uma década. Os países menores, inerentemente incapazes de competir com Eldemar no que diz respeito ao poder mágico, investiram particularmente fortemente em armas de fogo como uma alternativa para combater a magia. Eldemar, sendo um dos poucos países com um exército tradicional totalmente funcional, não sentiu necessidade de brincar com esses plebeus brinquedos apóstrofo. Ninguém realmente esperava que as armas de fogo fossem tão efetivamente devastadoras quanto acabaram sendo. Até os países que fizeram uso pesado deles esperavam que eles fizessem pouco, exceto impedir o avanço dos exércitos clássicos e talvez motivá-los a procurarem outros lugares presas mais fáceis. Em vez disso, exércitos de fuzileiros reunidos absolutamente atacaram os tradicionais, pegando poderes estabelecidos completamente desprevenidos. Em vez de poderes maiores engolirem todos os poderes menores e cidades-estado ao seu redor e, em seguida, disputarem entre si, o resultado que todos esperavam, os poderes maiores acabaram se enfraquecendo, muitas vezes se fragmentando em suas partes componentes como inimigos internos. Cheirava fraqueza. Embora as nações eventualmente tenham adaptado suas forças e doutrinas de batalha à tecnologia de armas de fogo, o dano foi causado. Isso era especialmente verdade porque as guerras Splinter causaram imensas baixas às casas dos magos, que eram a elite intelectual e política das nações de Altazia. O motivo era simples: ser um mago de batalha era uma ocupação de prestígio e muitas casas usavam seu envolvimento militar como uma maneira de reunir influência e reputação, que eles usavam como alavanca para promover seus interesses políticos e mercantis. Com o advento das guerras Splinter, a demanda por magias de batalha aumentou apenas, fazendo com que muitos outros magos se alistassem nos vários exércitos em busca de glória e riqueza. Isso deu um tiro espetacular quando as vítimas começaram a subir. Não familiarizados com os pontos fortes e as limitações das armas de fogo, e muitas vezes desprezando-os, muitos magos foram vítimas de francotiradores, ataques de artilharia e fogo de fuzil. A Casa Noveda era fundamentalmente uma casa militar, mesmo que eles também estivessem ativos em muitos outros campos. Segundo Zashi, a liderança da Câmara considerou o serviço militar para criar caráter, e era esperado que todo membro do sexo masculino servisse pelo menos alguns anos na juventude. Muitos membros femininos também se alistaram. Muito intimamente ligado à família real Eldemar com atitude muito tradicionalista, a Noveda apoiou de todo o coração as ambições militares de Eldemar, recrutando todos os membros prontos para a batalha para o esforço de guerra. Tudo isso significava que, quando Eldemar iniciou as guerras Splinter lançando um ataque maciço e multifacetado a seus vizinhos menores, os membros da Casa Noveda estavam ali na vanguarda da ofensiva. E eles pagaram caro por isso. Ainda assim, embora a Casa Noveda tenha sido bastante diminuída logo após a Guerra das Farpas, elas ainda não haviam terminado. Dadas mais algumas décadas, a Câmara poderia ter se recuperado um pouco e recuperado sua antiga glória e influência política. Infelizmente, foi quando o choro veio e arruinou tudo. Ninguém sabia de onde veio o choro. Simplesmente começou a se espalhar entre os soldados um dia, uma doença mortal e incurável que abateu todos os que a contraíram, independentemente da idade, saúde ou até magia. Uma vez que uma pessoa contraiu, sua morte era quase certa. Elas primeiro entrariam em febre e delírio, depois ficariam cegas e depois vazariam sangue dos olhos antes de finalmente expirarem. Os curandeiros regulares eram inúteis, nenhuma mágica poderia curá-lo. Até a igreja e seus mistérios perdidos nos deuses falharam em impedir sua propagação. No final,
Ninguém poderia fazer nada, exceto esperar que a doença se esgotasse, o que acabou por acontecer. Tão misteriosamente quanto parecia, o choro desapareceu depois de atravessar o continente inteiro. O número exato de mortes por Wenping ainda era discutido, mas a maioria dos escritores concordou que algo, entre 8 e 10% da população de Altasia pereceu na epidemia. Alguns grupos sofreram mais, enquanto outros ficaram completamente ilesos, aparentemente sem rima ou razão. A família de Zorian era completamente intocada, por exemplo, seus pais e todos os seus irmãos sobreviveram à epidemia completamente incólume, o que os tornou muito, muito sortudos. Por outro lado, Zashi perdeu absolutamente todo mundo para o choro. Os poucos Noveda que sobreviveram às guerras Splinter contraíram a doença e morreram, deixando uma concha oca de uma casa cujo único membro sobrevivente era uma criança pequena, jovem demais para se cuidar. E é assim que toda a triste história termina, concluiu Zashi. Se nada mais, o Wenping finalmente pôs fim às guerras Splinter. Mas já chega desses tópicos deprimentes. Estava aqui. Na verdade, eles estavam, e o garoto estava Zorian feliz por seu controle rudimentar sobre sua empatia. O salão de reuniões escolhido por Zashi era muito menor que o salão de dança da academia e o clima era muito mais informal e restrito, tornando as multidões mais densas e barulhentas. Isso seria puro inferno em seu estado normal. Assim como ele estava pensando na melhor maneira de se misturar com os outros alunos, esperançosamente, dando-lhe a oportunidade de procurar informações pessoais enquanto conversavam, a escolha foi feita a ele. Taiwen também queria se misturar, embora seus motivos fossem quase certamente mais benignos que os dele, e ela decidiu que a melhor maneira de fazer isso era fazer com que Zorian a apresentasse. Conveniente. Depois de conversar com algumas pessoas com quem ele estava razoavelmente familiar e sabia que podia conversar, principalmente Kael e Benezek, Zorian mudou-se para pessoas que pareciam não se importar em ser interrompidas. Obviamente, em um grupo desse tamanho, era bobagem esperar que fossem apenas eles se aproximando dos outros. Tudo bem, quem mais você conhece aqui? Taiwen perguntou. Bem, aquela garota alta, de cabelos verdes, tendo uma discussão acalorada com esses dois caras, é Kopriva Reid. Espere, ela é essa Reid? Taiwen perguntou. Um desses bandidos vai para a mesma classe que você? Por que, Taiwen, você está sugerindo que a casa Reid tem algo a ver com o crime organizado? Zorian perguntou com um pequeno sorriso. Isso é uma acusação muito séria, você sabe. Afinal, nada foi provado. Tanto faz. O ponto principal é que não vou a lugar nenhum perto da princesa gangster. Alguém mais? Zorian examinou a multidão novamente. Para ser honesto, ele sempre considerou Kopriva uma pessoa agradável o suficiente para conversar, pelo menos no pequeno número de vezes que eles realmente interagiram. Ela era um pouco franca e tinha o hábito de xingar como um marinheiro quando as coisas não corriam bem, mas ela nunca fazia nada. Bem, gangster. Um pequeno grupo de meninas olhando para ele de repente chamou sua atenção. Está vendo aquele grupo de 5 garotas por lá? Ele disse a Taiwen. Isso seria Jade, Neolu, Maya, Kion e Elsie. Eles parecem risonhos, disse Taiwen com uma expressão azeda. Passar. Oh, é tarde demais para isso, disse Zorian. Vê como eles estão olhando em nossa direção. Eles já nos notaram e estão debatendo a melhor forma de abordar e nos interrogar. Zorian, não tente o destino, Taiwen advertiu. Não é um destino tentador, é conhecer seu inimigo. Eles acabaram de ver um de seus colegas andando por aí com uma garota que eles desconhecem. Não há como aqueles 5 deixarem isso sem investigar, disse Zorian, mesmo quando o grupo de garotas de quem ele falou compartilhou um aceno de cabeça e marchou à direção deles. Veja, o que eu te disse. Eles já estão vindo por aqui. Taiwen deu um gemido quieto, mas rapidamente educou seu rosto em uma fachada agradável quando as meninas se aproximaram. Zorian entendeu perfeitamente. Ele não estava particularmente ansioso pela próxima conversa, mas sabia que estava chegando no momento em que entrara na sala, por isso estava preparado para isso. E, embora ele realmente não achasse que nenhum desses 5 era o terceiro viajante do tempo, ele prometeu a si mesmo que não ignoraria nenhum candidato sem dar a eles pelo menos um exame superficial. Seria uma longa noite. Fiel à sua previsão, assim que as apresentações foram feitas e a dança real começou, Taiwen encontrou uma aluna alta e bonita e o deixou para encontrar outra pessoa por conta própria. Seja como for,
Ele não gostava de dançar de qualquer maneira. Ele prontamente usou suas habilidades de especialista para evitar a atenção para se retirar para a periferia da multidão de dançarinas, procurando algo fora do caminho, onde ninguém o incomodasse. Ele rapidamente percebeu que não era o único que tinha essa ideia. Chinami, Aopi parecia já ter encontrado um desses cantos e estava parecendo bastante estranho, na verdade. De alguma forma, ele duvidava que ela realmente quisesse ficar sozinha, com um rosto assim. Olá, Chinami, ele cumprimentou, fazendo-a estremecer em choque ao ser abordada. Ela se atrapalhou. Zorian, certo? Esse sou eu, confirmou Zorian. Quer dançar? Oh. Mas você já não veio com uma namorada, ela não se importa? Chinami perguntou. Zorian apontou para o local onde Taiven estava dançando com seu parceiro. Além disso, Taiven é apenas um amigo, não uma namorada. Ah, disse ela, mexendo-se desconfortavelmente. Zorian sem palavras ofereceu a mão para ela. Tudo bem então. Ela disse, agarrando a mão oferecida por Zorian com força surpreendente e obedientemente seguindo na pista de dança. Nos 30 minutos seguintes, Zorian tentou envolver Chinami em uma conversa com apenas um leve sucesso, e ele suspeitou que fosse apenas por causa dessas circunstâncias altamente específicas que ela estava disposta a abrir um pouco para ele. Ela realmente era uma garota muito tímida, e ele de alguma maneira duvidava que ela fosse secretamente a terceira vez que ela fingia. Seu constrangimento parecia bastante real, e certamente um viajante do tempo tão velho quanto Zá já teria crescido com isso. Então, como um obi, você cria aranhas? Perguntou Zorian, curioso. Tarântulas, ela corrigiu insistentemente. Mas, eu meio que gosto de aranhas de todos os tipos. Eu sei que é estranho, mas... Bobagem, rebateu Zorian naturalmente. O que poderia ser estranho em uma garota tímida e delicada criando aracnídeos grandes e peludos do tamanho de uma mão humana? Aranhas são realmente criaturas incríveis. Embora eu prefira saltar aranhas, esses dois olhos gigantes na frente os tornam mais humanos e relacionáveis. Para mim. Chinami lançou-lhe um olhar incrédulo antes de franzir a testa. Você está tirando sarro de mim, ela acusou. Não, Zorian respondeu com um sorriso fácil. De fato, há uma colônia particularmente grande de aranhas saltadoras do que eu visito regularmente. É incrível o que você pode aprender observando o mundo natural. Chinami estreitou os olhos para ele e começou uma série de perguntas cada vez mais esotéricas sobre aranhas. Como Zorian passou muito tempo investigando várias espécies de aranhas como parte de sua pesquisa sobre aranha, ele realmente sabia como responder a maioria das perguntas dela. Ele então tentou virar a mesa sobre ela, perguntando-lhe sobre variedades mágicas de aranhas maiores e mais monstruosas, apostando que seu interesse se estendia principalmente às raças menores e mais fofinhas. Ele jogou errado. Ela não apenas sabia mais sobre monstros-aranha do que ele, mas também sabia muito sobre espécies de monstros que só pareciam uma aranha, como vários tipos de demônios de aranha, e sobre monstros com características derivadas de aranha. Ele se perguntou o que aconteceria se apresentasse a Araneia e decidiu que definitivamente o faria em uma das reinicializações. Seria divertido, se nada mais. Vejo que você não demorou muito para encontrar uma garota nova, uma vez que seu adorável encontro para a noite deixou você, disse Zashi atrás dele, fazendo-o sacudir surpresa. Ele olhou para o garoto em resposta, se perguntando por que ele não o sentia chegando, ele geralmente sempre. Ah, certo, ele desligou sua mente durante a noite para que os sentimentos combinados da multidão não o dominassem. O fato de ele ter conseguido mantê-lo fechado sem esforço consciente enquanto estava absorvido em sua conversa com Chinami era um sinal encorajador para o desenvolvimento de suas habilidades mentais. Por que você está aqui, Zashi? Zorian suspirou. Eu sou o anfitrião, disse Zashi. É meu trabalho verificar os convidados e ver se eles estão tendo problemas com o serviço e o que não. Embora neste caso eu tenha me perguntado se você queria ver os fogos de artifício ou não. Ah, sim. Zorian definitivamente queria ver os fogos de artifício e imediatamente disse isso. Assim, ele e Chinami se juntaram a um grupo considerável de pessoas no jardim, onde teriam uma visão desobstruída do céu. Zorian prestou mais atenção em Zashi do que no céu. Se o plano da matriarca seguisse o planejado, Zashi teria uma reação interessante. Zorian se esquivou de agir contra os invasores,
E não apenas porque ele era fraco demais para contribuir muito. O fato era que tentar sabotar a invasão deveria atrair a atenção do viajante da terceira vez que a liderava, e Zorian não queria anunciar sua existência. Então, em vez disso, ele se limitou a reunir informações sobre os invasores e esperar até que ele fosse forte o suficiente para sobreviver à tensão hostil. Entretanto, Aranea não tinha a intenção de fazer o mesmo. As forças de invasão pareciam passar a maior parte do mês levando a invasão, eliminando Aranea como uma força coerente, e a matriarca não tinha a intenção de se basear em informações críticas para o bem. De engano. Felizmente, os líderes da invasão não tinham como conectar Aranea a Zorian, e a matriarca concordou com ele que ele não deveria se envolver. Então, 3 dias atrás, ele e a matriarca sentaram-se para discutir um plano de ação. Zorian havia observado o progresso da invasão de vários pontos da cidade durante os últimos reinícios, e estava convencido de que a melhor e mais fácil maneira de impedir a invasão era impedir a barragem de artilharia inicial que precedeu a invasão. Isso era especialmente verdade porque ele sabia exatamente de onde estavam atirando. Triangular a localização de suas posições de tiro era absolutamente trivial quando você rastreava um projétil brilhante movendo-se relativamente lentamente no céu. Infelizmente, ele nunca conseguiu se aproximar de um desses pontos de tiro para ver que tipo de defesa eles tinham, já que ele foi morto nas 2 vezes em que tentou o feito. Os fogos de artifício começaram. E nenhum único feitiço de artilharia os acompanhou. O olhar de crescente perplexidade no rosto de Zashi era impagável. O que há de errado, Zashi? Zorian perguntou inocentemente. Você age como se nunca tivesse visto fogos de artifício antes. Não, quero dizer que sim, é só. Não importa, Zashi suspirou. Zorian deu de ombros e virou-se para Tsunami, oferecendo-lhe uma mão. O que você acha de voltar para outra dança? Sim. Ela concordou com entusiasmo. Vamos. Lentamente, as pessoas se cansaram de explodir luzes no céu e voltaram para dentro, deixando Musashi carrancudo olhando sozinho para o céu. O bom humor de Zorian durou pouco. Enquanto os invasores foram de fato atingidos pela falta de bombardeio inicial, a invasão não foi cancelada, e eles pareciam ter feito da mansão de Zashi um de seus principais alvos, provavelmente porque era lá que Zashi estava e eles o alvejavam especificamente. Talvez se os estudantes tivessem testemunhado os feitiços de artilharia atingindo a cidade, Zashi poderia ter usado isso para assumir o controle e organizar algum tipo de defesa adequada. Mas, como foi o ataque, os pegou completamente despreparados. Nem mesmo Zashi, com toda sua poderosa magia, conseguiu impedir a inundação de invasores que entravam na mansão, após o que vários grupos de estudantes foram isolados do grupo principal que continha Zashi. Zorian estava em um desses. Ele, Tsunami, Taiven, Brion e 4 outros estudantes que ele não conhecia acabaram se barricando em um dos poucos quartos intocados da mansão, tentando desesperadamente manter as forças invasoras afastadas. Os 4 estudantes desconhecidos eram quase totalmente inúteis, mas os outros 3 valiam seu peso em ouro. Brion convocou seu fiel pato de fogo para o lado no momento em que percebeu que estavam sob ataque. Taiven sabia como lançar algum tipo de vórtice de fogo incrivelmente destrutivo que realmente deixou os invasores relutantes em continuar seu ataque por 10 minutos inteiros. Tsunami. Bem, ela claramente não era estranha à luta e se comportou de maneira completamente diferente em uma situação de combate do que na interação normal. Ela não conhecia feitiços de fogo, mas ela sabia como disparar algum tipo de raio roxo que fazia com que até o maior dos trolls de guerra desabasse no chão, gritando. Os feixes não causaram danos óbvios, então ele assumiu que eram, simplesmente feitiços de dor, mas isso foi útil o suficiente por si só. Tsunami não enviou o spam desses feixes sem pensar, concentrando-se em causar empecilhos, quebrando cargas e interrompendo os conjuradores inimigos. Zorian, eu realmente espero que você termine em breve, porque esta posição está se tornando rapidamente insustentável, Taiven gritou. Zorian a ignorou, inscrevendo cuidadosamente o último conjunto de runas explosivas nas paredes do corredor atrás deles. Você não se apressou nesse tipo de tarefa, a menos que você se fantasiasse antes que os inimigos chegassem até você. 1 minuto depois, ele terminou o set e ficou de pé, os joelhos estalando dolorosamente pelo longo período que passou agachado. Feito. Ele gritou. Todo mundo se retira pelo corredor. Assim como Brion.
Taiven e Tinami o cobriram enquanto ele montava as runas explosivas. Ele agora se concentrava em cobri-los enquanto elas fugiam mais fundo na mansão. Tecnicamente, um dos garotos desconhecidos o ajudou nesse empreendimento, mas ele não foi muito bom nisso. Seu único feitiço ofensivo era o míssil mágico e ele os disparava contra os trolls de guerra que os atacavam, que podiam absorver tais ataques, facilmente mantendo, em vez de nos magos vestidos de túnica que os apoiavam, que eram muito mais vulneráveis. E precisavam se concentrar em lançar feitiços. Zorian, ciente de que ele não tinha reservas de mana para armazenar toda a força de assalto inimiga, decidiu tirar os magos da equação primeiro. Assim, ele levantou a barra de feitiço que contrabandeava para a mansão e disparou um fraco raio de desintegração na direção deles. Ele não mirou nos magos, isso não teria feito muito, mas no chão na frente deles, que não tinha resistência a feitiços para protegê-lo. O raio rasgou uma linha irregular no chão, enviando nuvens de poeira no ar. Isso deveria pelo menos atrapalhar a mira deles. Ele então voltou sua atenção para os trolls de guerra que se aproximavam rapidamente. Havia muito poucos truques que ele poderia fazer para impedir uma carga de troll de guerra, e nenhum deles poderia ser feito a qualquer momento. Assim, ele decidiu simplesmente sacrificar uma boa parte de suas reservas de mana e atingi-las com um lança-chamas dominado. Isso não os matou. O lança-chamas de Zorian não era forte o suficiente, e esses trolls de guerra em particular pareciam ser particularmente difíceis, trazidos para lidar com eles depois que Taiven lançou aquele feitiço flamejante de vórtice, mas quebrou o ataque deles e Zorian usou isso um alívio momentâneo para conjurar outra nuvem de poeira com sua vara de feitiço e fugiu pelo corredor atrás do resto dos alunos. O outro garoto havia quebrado sua posição e fugido horas atrás, o covarde inútil. Então ele realmente esperava que a confusão deles durasse o suficiente para ele ganhar alguma distância. Ele não foi rápido o suficiente para superar um troll de guerra. Um grito furioso irrompeu ao seu redor, e ele de repente ouviu um dos trolls de guerra ganhando rapidamente nele. Droga, ele odiava morrer. Um feixe roxo sinistro repentinamente cortou o ar ao lado de sua cabeça, atingindo o troll de guerra atrás dele. O monstro gritou novamente, desta vez com dor, e caiu no chão. Zorian arrancou outra linha no chão com sua vara de feitiço, encobrindo o corredor com mais poeira, e então ele estava dentro do mais novo santuário. Obrigado, disse ele, respirando pesadamente. De nada, disse Tinami, brincando com o amuleto de prata que estava usando e observando a nuvem de poeira que cobria o corredor, por qualquer sinal de movimento. O amuleto parecia ser a fórmula de feitiço que ela usava para lançar os raios roxos. Lá vem eles, disse Brion. Lembre-se do plano, disse Taiven. Deixe todos eles avançarem no corredor antes de disparar as runas explosivas. E se eles perceberem a armadilha? Uma das garotas desconhecidas perguntou. Então, pelo menos, eles hesitarão em avançar com tanta insistência, disse Taiven. Eles não se incomodaram em fechar a porta. Isso apenas resultaria em serem atingidos por estilhaços de madeira e estilhaços quando os magos arrombaram a porta à força. Eles haviam perdido 2 alunos antes de aprenderem a lição. Com certeza, havia uma enxurrada de vigas de concussão e arietes antes do carregamento dos trolls de guerra. Depois que Brion e Taiven repeliram a investida inicial com uma defesa bastante anêmica, os magos se mudaram para o corredor para dar apoio, sentindo que a vitória estava próxima. Foi quando Zorian lançou um pulso de mana em direção ao grupo mais próximo de runas explosivas e todo o corredor desabou em uma explosão ensurdecedora. Uma enorme nuvem de poeira e cascalho invadiu a pequena sala que eles ocupavam atualmente, mas Taiven estava pronto e imediatamente criou uma grande bolha de ar limpo para impedi-los de morrer de asfixia. Bem, Taiven tossiu, tendo sido muito lento para protegê-los de toda a poeira que estava obscurecendo a sala. Isso deve parar os ataques por um tempo. Ainda assim, temos um problema. Este quarto é um beco sem saída. A única saída é este corredor e a janela para o exterior. O lado de fora está cheio de inimigos, disse Zorian. Mas não temos muita escolha, temos? Brion perguntou retoricamente. Nós não podemos ficar aqui. Como vamos descer? Uma das garotas desconhecidas perguntou. Estamos no 2º andar, não podemos simplesmente pular pela janela. Tudo bem. Quantos de vocês sabem como lançar o feitiço de disco flutuante? Taiven perguntou, levantando a própria mão. Zorian foi o único que levantou a mão para igualar. Hugo. Tudo bem,
Isso terá que ser feito, suponho. Ok, Zorian, eu vou primeiro ir abaixar esses 4 pesos mortos e você me segue com esses 2. Ei! Um dos pesos mortos reclamou. Desculpe, mas eu chamo como eu vejo, Taiwan disse sem piedade. Vamos, antes que mais desses idiotas converjam em nossa posição para ver o que foi a explosão. E assim Zorian criou um grande disco de força flutuante do lado de fora da janela e pulou nela, seguido de perto por Brion e Tinami. A princípio, parecia que tudo iria correr perfeitamente, não havia inimigos esperando por eles no fundo. Taiwan havia tocado com sucesso e seu disco não dava nenhuma indicação de falha sob o peso combinado das pessoas que estavam nele. Então um bando de bicos de ferro apareceu de repente na esquina e Zorian xingou com raiva. Não havia realmente nada que ele pudesse fazer para lidar com um bando de bicos de ferro, e Brion e Tinami não eram muito melhores. Havia cerca de 50 deles, então, mesmo que ele pudesse atirar um par do céu, isso não significaria nada. Tinami provavelmente não poderia fazer com que aquele raio de dor dela atingisse um alvo, e os bicos de ferro eram panfletos muito ágeis. Quanto a Brion, suas opções de ataque pareciam estar estritamente limitadas ao seu naco de fogo, e não havia razão para o rebanho se aproximar o suficiente para ser pego em seu sopro de fogo quando eles podiam simplesmente chover suas penas de ferro sobre eles à distância. De qualquer maneira, ele disparou um piercing no local e notou pelo canto do olho que Taiwan havia lançado um pequeno enxame de 7 mísseis mágicos. 8 bicos de ferro caíram, mas foi uma gota no balde e depois foi a vez dos bicos de ferro. O ar na frente deles ficou turvo e uma nuvem de penas brilhantes foi lançada contra eles. Diante da escolha de tentar aquecer várias centenas de penas de ferro mágicas e tentar sobreviver a uma queda bastante perigosa, Zorian sabia qual deles ele queria arriscar. Ele imediatamente dispensou o disco flutuante e os 3 imediatamente mergulharam no chão. Provavelmente seria o fim desse reinício em particular, sabendo sua sorte, ele ia quebrar o pescoço quando atingisse o chão, mas, pelo lado positivo, ele conseguiu escapar das penas mortais. Quando ele caiu no ar, seus olhos se encontraram brevemente com os do Drake de fogo de Brion. Ele não pôde deixar de pensar que estava olhando para ele. Era difícil dizer quando aquela coisa estava com raiva, no entanto, uma vez que sempre parecia muito chateado com Zorian. De repente, pouco antes de caírem no chão, sua queda foi interrompida e eles pousaram no chão tão suavemente quanto uma pena. Antes que Zorian pudesse perguntar o que aconteceu, um enorme enxame de mísseis flamejantes irrompeu de algum lugar atrás dele, aniquilando todo o bando de bico de ferro. Você sabe, Zorian, Zashi disse atrás dele. Às vezes me pergunto se você tem um desejo de morte. Como você se envolve nesse tipo de situação? Você é quase tão ruim quanto eu, não sei do que você está falando, murmurou Zorian, levantando-se e ajudando Brion e Tinami a se levantarem também. Estranhamente, eles não pareciam zangados com ele pelo que ele havia feito. Abalado com a experiência, mas não com raiva. Talvez eles não soubessem que ele descartou o disco de propósito. Bem, então, estou feliz em ver outro grupo de sobreviventes, mas devemos realmente continuar, disse Zashi. Não é seguro ficar em campo aberto assim. Venha, eu conheço um lugar onde estaremos razoavelmente seguros. Zorian olhou em volta. Um número surpreendente de estudantes havia sobrevivido ao ataque e seguia Zashi obedientemente. Na verdade, eles provavelmente sobreviveram precisamente porque estavam seguindo Zashi. De qualquer forma, Zorian e seu grupo decidiram que não havia mal em ingressar no grupo. Não é como se eles tivessem uma ideia melhor de qualquer maneira. Eles não chegaram muito longe antes que os atacantes retornassem em força. Zorian ouviu Zashi xingando algo sobre Azar e zombou. Isso não foi má sorte. Os atacantes estavam claramente rastreando seus movimentos e mirando-o diretamente. Zashi tomou alguma precaução para ter certeza de que eram necessárias mais do que algumas adivinhações fáceis para localizá-lo. Conhecendo Zashi, provavelmente não. Mas Zorian tinha outras coisas com que se preocupar, porque enquanto Zashi estava ocupado com outro bando de bicos de ferro, um verme marrom gigante irrompeu do chão e começou a causar estragos bem no meio da multidão de estudantes. Zorian só encontrara essas coisas 4 vezes até agora nos vários reinícios, e ele já os odiava. Eles podiam se mover pela terra quase como se fosse água, e a pele deles era totalmente impenetrável à força física. Também não eram particularmente vulneráveis ao fogo. Zorian observou impotentemente o verme despedaçar sozinho as formações de estudantes,
enviando-os em pânico para que pudessem ser apanhados um a um pelos lobos do inverno que rodeavam a multidão. Tinami aparentemente não queria apenas assistir. Ela disparou um de seus raios roxos contra o verme e finalmente conseguiu alguns resultados. Nomeadamente, ela conseguiu que o verme gritasse de dor antes de imediatamente balançar a boca em sua direção, sua atenção assassina agora firmemente focada nela. Com um rugido que promete vingança, o verme mergulhou de volta no chão. Zorian imediatamente fechou os olhos e tentou bloquear os sons da batalha, concentrando-se no senso mental, tentando rastrear seus movimentos. Não era muito difícil, mesmo que o verme não fosse psíquico, era unicamente que estava abaixo do solo e, portanto, fácil de distinguir do resto. Ele abriu a mente, mantendo o controle da mente do verme enquanto nadava no subsolo. Tinami parecia enraizada no local, ciente de que não podia se separar muito do grupo para não ser escolhida como o resto dos estudantes que cometeram esse erro. E, portanto, não conseguia escapar do verme. Pouco antes do verme estar prestes a surgir, Zorian puxou Tinami para o lado e jogou um cubo explosivo onde ela estava apenas uma fração de segundo antes. O verme rompeu do local apenas um momento depois, sua boca cheia de dentes se fechando ao redor da terra. Assim como o cubo explosivo, enquanto balançava a cabeça na direção deles, Zorian ativou o cubo e o verme estremeceu e começou a gritar e se debater como um louco antes de vomitar violentamente algumas de suas entranhas despenteadas. Tinami foi atingida pelo rabo quando se agitou e foi jogada na periferia externa do campo de batalha, onde ela estava imóvel. Zorian correu rapidamente para ele e ficou aliviado ao ver que ela ainda estava respirando e não tinha feridas óbvias. Ele voltou sua atenção para o verme, esperando que ele finalmente morresse enquanto ele não estivesse prestando atenção nele. O verme balançou no ar como se estivesse bêbado, e por um doce momento Zorian pensou que tinha vencido. Mas então o verme balançou sua boca dentada diretamente em sua direção e rugiu um desafio. Dessa vez, não se deu ao trabalho de mergulhar no chão, estendendo-se a um comprimento impressionante muito mais rápido do que uma criatura desse tamanho deveria. Ele não morreu. O verme parou um fio de cabelo longe de seu rosto, pressionando-se contra alguns laços invisíveis antes de virar de repente para o lado e morder o lobo de inverno que tentava espreitá-lo enquanto ele estava distraído. Cheguei bem a tempo, a voz da matriarca falou em sua mente, e então ela apareceu fisicamente, pulando da sombra de uma árvore próxima, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Obrigado, disse Zorian. Mas não sei por que você está aqui. Eu pensei que concordamos que deveria haver o mínimo de contato possível entre nós durante a invasão. Decidi que é mais importante atualizar o pacote de memória com as informações que descobrimos hoje. Zorian suspirou e olhou em volta. Todos estavam ocupados demais lutando pela vida para prestar muita atenção neles, e não era fácil encontrar Aranea na escuridão da noite. Seja rápido, disse Zorian, e a matriarca imediatamente começou a trabalhar. Qualquer coisa que tentasse se aproximar deles era tratada pelo verme gigante, que aparentemente ainda estava sob o controle da matriarca. E então, depois de 5 minutos, ela se foi novamente, e Zorian pegou Tinami e tentou se juntar a Zashi novamente, mas ele mal deu 5 passos antes que um feixe vermelho irregular preenchesse sua visão, mergulhando seu mundo na escuridão.